Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas de métodos avançados de programação. Nesta aula sob demanda 12, nós iremos falar dos assuntos sobre os padrões de projetos estruturais, a gente vai continuar a falar sobre eles, e hoje a gente vai falar dos métodos Facade e Flyweight. Bom, esse método Facade, ou método de fachada, ele vem com o objetivo principal de você criar uma fachada de um programa, como se fosse um suíte, né, de aplicações, ou se fosse um menuzinho detalhando exatamente a aplicação. Vamos supor que eu tenha vários métodos de várias classes, e eu posso criar uma fachada que pega exatamente esses métodos. Por exemplo, vamos supor que em um banco, numa aplicação de banco, por exemplo, eu tenho exatamente todas as funcionalidades que você pode ter exatamente diretamente com o gerente, por exemplo, do nosso banco. Porém, algumas funcionalidades você consegue acessar através do aplicativo, outras funcionalidades você consegue acessar diretamente do sistema do caixa, né? Por exemplo, aquele caixa que você tem um quiosque que você faz justamente a consulta. Perceba que nesse caso, a aplicação é a mesma. Você vai só desenvolver uma aplicação de forma geral, que você pode acessar exatamente diretamente com o gerente, por exemplo, e algumas coisas mais resumidas você não consegue fazer diretamente com o gerente, no caso, com a aplicação por dispositivo mobile ou até mesmo diretamente com o caixa. Então, eu dou poderes limitados a essas fachadas, ou seja, eu posso construir especificações desse programa, por exemplo, e trabalhar com algo parecido com fosse estruturas, nesse caso, como se fosse especificações que a aplicação maior faria, por exemplo. Então, se a aplicação faz 10 coisas, por exemplo, numa aplicação maior, por exemplo, a do Banco do Brasil, diretamente com o gerente, você tem 10 opções. Aqui você vai ter algumas visões limitadas, é como se fosse uma versão limitada do recurso. Eu posso criar uma fachada apenas com esses recursos, certo? Então, a gente vai apresentar um problema geral, apresentar uma solução utilizando o façade método, e como seria exatamente esse problema? Então, como posso simplificar o acesso a um sistema complexo utilizando uma interface simples? Então, eu tenho um sistema complexo e consigo, a partir de sistemas complexos, fazer exatamente a interface mais simples desse sistema complexo. Como é que eu posso reduzir essa complexidade interna do sistema para um cliente? Ou seja, eu consigo acessar isso de qual forma? Aplicando o método façade. Eu vou definir uma fachada provisória de uma interface única para um conjunto de interfaces de um sistema, ou seja, um conjunto de funcionalidades que esse sistema vai oferecer. Então, um sistema complexo envolve muitas outras funcionalidades e eu só quero algo bem específico. Por exemplo, eu não preciso saber de todas as funcionalidades no aplicativo, eu só quero apenas consultar, por exemplo, a questão do cartão de crédito. Então, eu só crio uma fachada das funcionalidades de cartão de crédito. Não preciso especificar contratos, por exemplo, a questão de empréstimos, por exemplo, você não consegue fazer empréstimos utilizando aplicativos, exceto alguns bancos, como o Nubank, né, por exemplo, mas alguns outros que você não consegue fazer esse poder, né? Então, você precisa de um gerente para administrar. Então, só crio algumas funcionalidades que é disponível para o usuário final. Então, vamos oferecer aqui uma interface, segundo o Goff, oferecer uma interface única para um conjunto de interfaces de um subsistema. O façade define justamente a interface de nível mais elevado, que torna o subsistema mais fácil de usar. Então, isso aqui eu dou exatamente esse poder. Então, pela definição do Goff, nesse caso, eu tenho exatamente essa definição, e você percebe que pela explicação que eu dei até agora, eu vou criar exatamente uma interface mais simples, nesse caso, de um sistema que é mais complexo. Então, eu vou ter como se fosse um subsistema, basicamente, e esse é o objetivo do façade. Bom, olha só, perceba que isso aqui seria antes, né, before. Vamos supor que eu tenho exatamente esses serviços, né, de serviço de cartão de créditos, de registro de serviços, pagamentos, de relatórios e serviços de segurança. Então, eu tenho exatamente isso aqui disponível no cartão de crédito. Como seria justamente a aplicação da façade? Então, perceba que o client, eu tenho exatamente todas essas funcionalidades. Vamos supor que tenha mais de outras funcionalidades, vamos supor que tenha mais de uma dessas. Aqui eu estou colocando apenas 5 dessas funcionalidades que é do cartão de crédito. Então,
Serviços de cartão, registro de serviços, pagamentos, que aqui seria basicamente o que você comprou no cartão, o pagamento, o relatório que é gerado e a questão da segurança do serviço, que seria a função de bloquear o cartão. Então, eu consigo, mas vamos supor que tem mais outras coisas que podem ser trabalhadas. Então, eu poderia ter colocado aqui reticências, né, como se fosse mais outras funcionalidades da nossa aplicação. Porém, eu só vou focar nessas 5 e vou criar uma fachada. Então, perceba que o cliente faz a comunicação diretamente com cada uma das funcionalidades do sistema, e aí a opção da fachada é exatamente você criar exatamente uma fachada que contém exatamente todas as características que tem exatamente esse serviço. Por exemplo, aqui eu posso até especificar qual é as questões mais específicas, né? Por exemplo, aqui eu posso trabalhar com get card by number. Eu não preciso ter o remove card e nem o create new card. Então, eu não consigo ter esse acesso diretamente aqui no cartão, no aplicativo de criar um novo cartão de crédito ou remover um cartão de crédito, por exemplo. Eu só faço a questão do get card by number. Nesse caso, eu tenho só as informações do cartão de crédito. Além disso, eu tenho exatamente aqui do get service, eu tenho o get, o registro, acho que tem um get summary, que é exatamente isso aqui, olha só, do relatório. E aqui eu só pego o método get pay info by card, que é exatamente isso aqui, e tem o cancelar registros, que é o cancelar a última compra, nesse caso, que deve ser de algum outro método que tem aqui. Eu tô dando a opção de bloquear, mas perceba que eu estou pegando algo específicos que eu vou ter no call center, né? Olha só, call center façade, ou seja, eu pego como se fosse subfunções das minhas aplicações. Eu tenho a questão da reutilização de código, né, aqui presente. Eu não preciso girar uma outra aplicação nativa para rodar, eu só pego justamente o que já tem e faço exatamente isso em formato de fachada. Bom, eu vou lá para o Visual Code e mostrar isso na prática. Então, vou aqui abrir o projeto, que é o façade. O que eu vou mostrar seria antes da aplicação, o before. Perceba que eu tenho exatamente o modelo, que é o cartão, né? Olha só, no card, eu tenho um private long number, user number, o card number, ou seja, o número do usuário e também o número do cartão. Eu tenho um construtor aqui, card, que recebe exatamente esses dois atributos. Em sequência, tem o get e o set, né, que é o get user, o get, no caso, os métodos get e set, aí você percebe que tem aqui, né, olha só, os métodos get e sets e o método string. É um método bem simples, nesse caso é uma classe bem simples, é uma classe padrão, geralmente toda classe tem isso, né, que é o construtor, os atributos com o construtor, os métodos get e sets e o toString. Ele recebe exatamente o formato de user number e card number. Além disso, eu tenho registros, né, no modelo, que eu tenho exatamente a especificação da loja, né, o nome da loja, o valor e a data. Seriam os registros do cartão de crédito. Então, para registrar um novo registro, eu tenho exatamente aqui um construtor, que eu vou ter exatamente, eu posso construir exatamente um objeto com base nesse construtor, que vai exatamente receber o nome, valor e data, tem os métodos gets e sets, e também tem o método string, que ele vai mostrar exatamente os registros que você tem do cartão de crédito. O nome da loja, o valor e a data. Bom, isso aqui seria antes da aplicação ainda, né? E o serviço que nós temos oferecendo, que oferece aqui nesse caso, seria o quê? O serviço de cartão de crédito, o serviço de pagamento, de registros, de relatório e de segurança. Vamos ver cada um deles. O serviço de cartão de crédito, né, Card Service, que é esse aqui, eu tenho exatamente o quê? Eu tenho eu crio exatamente através de lista, né? Então, eu crio exatamente aqui uma lista de tipo de cartão de créditos, né, de memória, então eu vou gerar aqui todos os cartões de serviços. Eu tenho exatamente, ele adicionou na memória, através de um hash map, adicionou no cartão de serviço exatamente esse usuário com esse cartão de crédito. Esse aqui, né, nesse caso. Que é o nome do usuário e também, como se fosse um CPF nesse aqui, e aqui seria exatamente o número da conta.
Eu vou ter aqui o get card by user, que ele vai retornar justamente o que está na memória, né? Memory.get. Com base nesse long, eu vou adicionar exatamente os cartões de usuários. Posso remover um cartão, então memory.remove. Então perceba que eu tenho também todos os serviços relacionados a um cartão, né? Por exemplo, posso criar ou posso remover um cartão. Criar, remover e também trazer justamente todos os cartões. Ele pode setar, né? Isso aqui seria setar todos os cartões que estão na memória, remover o cartão com base no get used by number, e também posso criar um novo cartão com base em um usuário e um cartão de crédito, o nome do cartão, né? Então, eu crio exatamente aqui um construtor, quer dizer, crio um objeto e eu adiciono exatamente esse objeto, né, na criação do cartão. Então, eu tenho esses serviços, né, de cartão. Isso aqui é como se fosse a aplicação nativa no banco, então eu posso fazer justamente isso, criar um novo cartão, remover um cartão. Isso só quem tem acesso é justamente quem está na aplicação do cliente, que tem todas essas funcionalidades. Para os serviços de pagamentos, eu vou ter também algo parecido, né? Tipo, ele vai ter exatamente um registro de serviço. Ele é um pouco estranho, mas ele está falando justamente desse registro de serviço. Quem é esse registro de serviço? Antes de falar de pagamento de serviço, eu vou para essa classe, que é registros de serviços, que eu vou trazer exatamente aqui, já está trazendo na memória, sem precisar ficar alimentando via teclado, as informações. Olha só, eu estou adicionando todos os registros que eu fiz na compra. Por exemplo, eu comprei no McDonald's, no Pizza Hut ou no Nike Store, por exemplo, tem os valores aqui das compras e a data, com a data de hoje, né? Ele vai vir somente new date. Então, ele está adicionando todos esses elementos na memória através de uma lista, né, de uma array lista. E em seguida, eu registro isso no nosso registro by card, que é o get registro by card. Ele recebe exatamente um cartão e adiciona exatamente na memória isso, né, nesse caso dos registros. Depois ele pode remover uma compra com base no indexação. Então ele pega exatamente o número do cartão e a compra que você quer remover. Ele vai deletar essa compra. E ele aqui deleta os registros de cartão de crédito. Então, ele vai remover todos os registros do cartão de crédito. E aqui ele adiciona um registro de cartão de crédito, que é com base de quê? Adicionando um pedido de registro no nosso cartão de crédito. Então, ele pega exatamente aqui o memory put card get bar number com base nesses registros. Então, eu tenho exatamente aqui todas essas funcionalidades. E esses serviços de pagamento, eles recebem justamente os registros de serviços. Isso aqui é tudo com ainda da aplicação nativa, não estou explicando ainda o padrão, certo? Então, perceba que, por mais que o problema pode ser um pouco complexo, que pode envolver justamente esse nível de abstração, como é que funciona exatamente um cartão de crédito no banco, mas é só para a gente entender exatamente que, para ampliar o leque de vocês, né, na forma de resolver problemas, a gente usa bastante a relist, né, nesse caso. Bom, e aí você percebe que eu tenho aqui os serviços de pagamento, que ele vai ter aqui, nesse caso, no get payment info by card, que ele vai justamente através dos registros, trazer exatamente aqui todos os serviços de pagamentos que foram feitos através do cartão de créditos. Tem também o report serviço, que seria justamente o relatório. Aí tem exatamente que ele vai me dar exatamente todos os registros que foram feitos, né, com base nas lojas, os valores e também a data. Então, eu tenho exatamente aqui no get sumário, ele vai retornar exatamente todos esses serviços. E no seguro service, eu tenho exatamente toda a aplicação relacionada a bloqueios de cartão, né, da segurança, que ele vai bloquear o cartão com base na solicitação. Nesse caso, quando eu coloco exatamente bloquear card, eu seleciono o instrumento do cartão que eu quero bloquear e ele vai remover esse cartão disponível. Então, você percebe que é uma aplicação nativa, né, nesse caso, para resolver um problema muito complexo, que é justamente o cartão, mas o importante aqui é que vocês entendam exatamente a aplicação, como acontece lá no cliente. Olha só o que acontece no cliente. Eu tenho uma comunicação direta com todos os serviços. Às vezes eu não preciso nem todo disso nesse caso. Você percebe que esse eu vou reaproveitar um código de uma forma que na aplicação do cliente eu só quero apenas o quê? Olha só. Eu tenho aqui, eu estou criando um cartão, né, olha só, de serviço com base nesse usuário.
ele vai imprimir esse cartão, ele vai me dar exatamente um get some more, no caso, justamente reportando o serviço, né, no caso, todas as compras que são feitas, também todos os pagamentos, e ele vai tentar remover esse cartão aqui, né, através do indexador, mas aí você percebe que eu tenho exatamente todas as funcionalidades presentes. Então, olha só, se eu rodar aqui para vocês verem o que está acontecendo. Bom, então, na aplicação em si, deixa eu só trazer isso aqui mais para aqui para baixo. Bom, eu tenho aqui exatamente a lista eu tenho exatamente o cartão, o usuário, o cartão, eu vou ter exatamente as compras que foram feitas, tem lá exatamente McDonald's, Pizza Hut e Nike Store, com base nesses pedidos, e também ele colocou aqui a data de hoje, né? Então, obviamente, esse horário que eu estou trabalhando com vocês. E a compra, que nesse caso que eu tenho aqui justamente para o próximo cartão, é justamente R$ 90, que ele vai me dar exatamente para a próxima semana, um resumo. E ele trouxe aqui também, é porque ele está rodando tudo, né? Deixa eu só mostrar o que está acontecendo em cada linha. Deixa eu só colocar em comentário aqui. Bom, então eu vou primeiro imprimir esse cartão, olha só o que vai acontecer. Eu vou primeiro imprimir essa linha, certo? Então, aqui é antes ainda da aplicação do padrão, certo? Então, eu estou mostrando aqui apenas o usuário e também o número do cartão, que é esse aqui, certo? Em sequência, ele vai mostrar exatamente os serviços que foi utilizado esse cartão, através do método by sumário, né? Então, ele vai dar um sumário de todas as compras. Perceba que ele está trazendo as últimas 3 compras que tem lá exatamente com base na nossa aplicação. Isso aqui foi dado justamente alimentado lá no registro serviço, eu acho, se não me engano. Então, tem exatamente aqui a loja, o valor e a data. Em sequência, tem o Payment Service. Ele vai justamente trazer justamente o valor que tem da compra. Olha só, você tem justamente R$ 90 de compras que foram feitas a última semana. É como se ele me mostrasse, por exemplo, a fatura, né? Por exemplo, a fatura vai vir R$ 90 nesse caso. Aqui, o que vai acontecer em sequência? Ele vai me dar justamente a lista, os registros, e eu vou remover justamente a última compra, como se fosse remover no cartão de crédito essa última compra. Então, você percebe que a compra na Nike Store, com o valor de R$ 50, ela foi removida, ela foi deletada. Então, essas duas linhas de código aqui ele criou uma lista de registros, e com base no get registro by card, ou seja, com base em todos os registros de pagamento, eu removi justamente o último serviço. Em sequência, eu mostro justamente, eu removi a última compra e em seguida fiz o quê? Eu bloqueei o cartão. Então, ele vai mostrar exatamente o bloqueio do cartão. Então, o que vai acontecer aqui em sequência seria o quê? Ele primeiro deleta aquela compra, em seguida ele está dizendo que bloqueou o cartão, ele criou depois de novo cartão, com base no mesmo nome do usuário, só que nesse caso mudou a numeração do cartão para esse aqui, e depois que ele está dizendo que associou os registros a esse novo cartão. Por fim, ele, obviamente, como se fosse uma compra que foi feita, uma fraude, por exemplo, na Nike Store, por exemplo. Eu só estou comprando comida e depois compro um sapato e eu quero cancelar essa compra que realmente foi feita por fraude, vamos supor. Aí eu faço a remoção da última compra, em sequência bloqueio o cartão, crio um novo cartão e em sequência vai associar justamente as últimas compras desse novo cartão e vai depois em seguida apresentar para a gente as últimas compras. Nesse caso só ficou justamente as compras do McDonald's e da Pizza Hut. Bom, então perceba que eu tenho exatamente esses serviços, então eu preciso de uma forma mais inteligente de trabalhar com aplicações como essa. Então, por exemplo, que eu tenho todas as funcionalidades, então não preciso, por exemplo, aqui ter acesso a algumas outras aplicações nativas, por exemplo, deletar registro de cartão, acionar cartões, então eu posso ter uma aplicação nativa de uma forma que eu crio uma interface
uma fachada que me dá exatamente todas essas funcionalidades. Então, isso aqui seria a aplicação antes do método. Como é que ficaria depois do método? O que vai mudar, basicamente, é pouca coisa, na verdade. Você vai ver que é somente aqui, eu crio uma fachada, aqui, olha só, one after, a façade, eu crio um call center façade, que vai justamente pegar todos os serviços que a companhia tem. Nesse caso, em modelo fica o mesmo, o serviço também permanece o mesmo, com base naqueles outros, e aí, com base na fachada, eu tenho justamente todas as funcionalidades que eu vou ter, que eu vou trabalhar. Então, de uma forma bem mais resumida, evitando toda essa poluição que tem aqui no programa principal, ou seja, de importar várias outras bibliotecas, nesse caso aqui. Então, você vai ver que o cliente vai ficar bem mais enxuto. Então, toda essa importação eu dou atribuição ao call center fachada, que eu tenho exatamente o objetivo justamente que é uma fachada da aplicação com todas as funcionalidades que eu vou trabalhar dentro desse sistema. Então, eu tenho aqui todos os serviços que eu estou trabalhando. Então, isso aqui, eu estou criando um objeto para cada um. E o call center fachada, eu crio um construtor, basicamente, com base, nesse caso aqui, eu crio um construtor. E todos os objetos que a gente criou com base nos serviços, ele recebe justamente um new card service e assim por diante. Então, perceba que eu estou criando um construtor desse objeto, desse caso, desse serviço, né, desses objetos que são do tipo serviços. Em sequência, eu tenho os métodos desse caso que eu vou trabalhar com mais precisão. Por exemplo, aqui eu tenho justamente o get card by user, o get summary, o get payment info by card, e o cancel last registro, ou seja, cancelando o último registro. Tudo isso aqui, se você observar, o que aconteceu? Ele pegou exatamente a especificação do método em si que está trabalhando em cada uma das classes. Vamos tentar abstrair mais um pouco aqui. Eu tenho exatamente, em cada uma dessas classes, que é um serviço que é oferecido, quem sabe que as classes se têm como objetivo principal resolver um problema, ele tem exatamente métodos. Então, a gente pegou exatamente o método em si que vai trabalhar através do objeto, porque nesse caso, quando a gente cria um objeto, a gente consegue acessar tanto os atributos como também os métodos. Então, quando a gente faz exatamente isso, o que acontece? Eu vou acessar exatamente o método específico que vai trabalhar. Então, perceba que no getCardByUse, esse aqui foi o método que a gente criou, que é do tipo card, e ele retornou aqui exatamente o quê? O card service do objeto, nesse caso, e setou justamente aqui o método getCardByUser, com base nesse long. Então, perceba que é como se eu estivesse adentrando na própria aplicação e especificando apenas o serviço que vai me dar exatamente o getCardByUser. Ou seja, ele vai retornar o cartão de crédito do usuário aqui, nesse caso, né? Bom, depois tem o getSummary, que ele recebe exatamente do cartão, e ele vai mudar exatamente um repositório de serviços, né, report de serviço, que é justamente o objeto que a gente criou, que está contido na classe de registro serviço, ou seja, eu tenho uma classe de serviços de registros, e eu retorno aqui o objeto como formado, nesse caso, com a aplicação getSummary. Então, ele vai me dar exatamente o sumário das últimas compras. Então, eu só pego exatamente isso aqui específico. Então, você percebe que a interface, né, a fachada, ele está me dando justamente as aplicações que eu quero, que é justamente isso, né? Em sequência, tem aqui o get payment info by card, que eu tenho exatamente através do objeto pagamento de serviço, que também é da classe pagamento de serviço, e eu tenho também aqui, eu vou retornar o get informações de pagamentos do cartão, ou seja, como fosse a fatura do cartão, né, por exemplo. Então, ele vai me dar exatamente o valor final da compra, do que eu preciso pagar no final da fatura. E aqui também tem o método de cancelar registro, que é justamente tudo que eu fiz exatamente lá no cliente, basicamente, eu estou dando esses poderes justamente à aplicação. Vamos supor que a aplicação, ele só me deu o quê? Ele só consigo cancelar a última compra, consigo me dar exatamente a fatura, me dá exatamente o resumo dos últimos pagamentos e também me dá exatamente informações sobre o cartão, tipo, somente a numeração do cartão, por exemplo, certo? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui, nesse caso, na aplicação nativa, no call center façade, que eu mostro exatamente, ou seja, como se fosse subfunções ou funcionalidades que nós temos na nossa aplicação e a gente cria através de um call center. Então, vamos supor que
essa aplicação, esse exemplo está bem simples, assim, de entender, no sentido que eu tenho vários serviços e eu estou só especificando alguns serviços, né, para trazer justamente essa fachada. E o que acontece lá no cliente? Perceba que na aplicação cliente, eu só crio exatamente a fachada, olha só, fachada, call center fachada, aí essa fachada aqui, a gente cria um cartão de crédito com base aqui gerado através do Get Card by User, e eu imprimo esse cartão, em seguida faço impressão justamente através do sumário, ou seja, retornando justamente as compras do cartão, depois eu faço, me dá a informação justamente do cartão de crédito com base na fatura, nesse caso me dando justamente o que é que eu preciso pagar na fatura, depois em seguida eu cancelo a última compra, em sequência eu faço o quê? Eu crio aqui um novo cartão, ele vai criar um novo cartão para esse usuário. Então, tá exatamente isso na aplicação, né? Então, falando aqui praticamente o que vai acontecer. Todos os serviços que a gente pode oferecer dentro da aplicação nativa, olha só. Eu estou gerando aqui, eu estou pegando o cartão de crédito, exibindo para o usuário, em seguida apresentando as últimas compras, está dizendo exatamente o que você comprou na semana, basicamente a fatura do cartão. Cancelou a última compra, olha só, a gente cancelou exatamente. Cancelou a última compra aqui, olha só, no passado, cancela last resist, então está cancelando justamente. O cartão, quando a gente cancela a última compra, ele bloqueia o cartão, porque geralmente se você cancelar uma compra é porque você não comprou, então a gente bloqueia esse cartão para não acontecer uma nova compra. Depois, em seguida, ele cria um novo cartão e associa esses registros a esse novo cartão e em seguida imprima exatamente as últimas compras. O que foi feito, né, exatamente, né? Aí só sobrou as duas últimas compras, que foi do McDonald's e da Pizza Hut, e gerou o cartão de crédito, né? Mostrou exatamente esse cartão de crédito com esse usuário, né? Então, é basicamente isso que aconteceu. Então, na aplicação em si, nesse exemplo, por mais que envolva alguns conhecimentos um pouco mais avançados, né, de array list, né, memory put, nesse caso, você consegue perceber que a gente consegue trabalhar com a fachada na representação do problema. O que significa dizer que eu consigo simplificar a minha aplicação para um tipo de fachada, ou seja, o problema pode ser com mais funcionalidades, ou seja, bem mais complexo, e eu evito, obviamente, de replicar, de copiar esse código novamente, então eu estou reutilizando esse código, permitindo justamente, criando uma fachada permitindo que o usuário tenha exatamente essas funcionalidades de um sistema mais complexo, certo? Então, esse é o principal objetivo do Façade. Então, nas próximas aplicações, vocês vão ver que é exatamente algo bem simples, né, na atividade de estudo, não é um problema tão complexo como esse, mas vocês conseguem abstrair bem quando fala-se de cartão de crédito, porque existem várias funcionalidades de aplicação diretamente do banco, então você consegue ter esses serviços de uma forma mais resumida quando você tem um aplicativo, por exemplo, certo? Bom, agora vamos apresentar mais outro tipo de padrão, que é exatamente o padrão de projeto. Bom, esse aqui nesse caso, né? A gente vai trabalhar agora do Flyweight método. Se o método fachada tem exatamente o objetivo de fazer com que a aplicação nativa, a aplicação final, na verdade, ele seja resumida da aplicação principal, ou seja, só trazendo algumas funcionalidades, no método Flyweight ele tem um outro objetivo. Ele tem um processo estrutural. Eu consigo, a partir do Flyweight, determinar uma quantidade limite de objetos que são criados, como se fosse um peso associado. Tipo, a gente pode associar como se fosse pesos a ela. Então, o objetivo dessa aula é apresentar um problema geral, apresentar uma solução utilizando esse método, Flyweight método, e em sequência a gente vai ver exatamente como é que a gente vai resolver isso, né, nesse caso. Então, o primeiro problema é o quê? Como é que eu posso trabalhar com uma grande quantidade de objetos na memória de uma forma eficiente? Então, eu percebo que em algumas situações a gente pode ter uma sobrecarga de criação de objetos e a gente pode limitar essa grande quantidade de objetos criados na memória. Como é que a gente pode resolver isso? A gente pode dividir os objetos entre valores intrínsecos e extrínsecos, ou seja, o que é mais o que você pode associar de pesos a ele, ou seja, valores que são intrínsecos e valores que são extrínsecos a esse objeto. A gente vai criar um flyweight que vai armazenar os valores intrínsecos e os clientes irão compartilhar esses flyweights adicionando valores intrínsecos pontualmente. Então, essa seria a solução.
Em resumo, seria basicamente você pegar dos atributos, você vai observar os atributos, quais são deles que são mutáveis. O que é que você pode mudar ou não mudar em tempo de execução? Por exemplo, em uma aplicação eu acho que eu uso uma aplicação aqui de memória, exatamente, de música, né? Que é, por exemplo, uma aplicação que acontece exatamente nesses serviços de música, né? Como acontece. Esqueci agora os serviços, mas tem aqueles que é o verdinho que chama Spotify, né? Que chama. Ele tem exatamente uma seguinte situação. Tem algumas situações de comportamentos, de atributos que eles são mutáveis. Eles mudam em tempo de execução. E outros, eles são imutáveis. Então, quando a gente cria exatamente vários objetos dessa forma, a gente faz uma sobrecarga. Isso não é tão legal. Então, usar o compartilhamento para suportar grandes quantidades de objetos refinados de forma eficientes. Esse é o padrão Flyweight, que você consegue observar quais são os valores que são intrínsecos, que são mutáveis, e o que não são imutáveis, ou seja, que não muda em tempo de execução. Certo? Então, você vai verificar exatamente isso no comportamento dos atributos. Primeiramente, o que acontece? Eu tenho aqui a aplicação. Eu tenho uma aplicação aqui da seguinte forma: eu tenho exatamente um serviço de músicas, que eu tenho exatamente uma música, tem um nome, um artista, e tem também aqui a duração e o play count, que seria exatamente quantas vezes essa música foi escutada. Perceba que nome, artista e duração são características imutáveis, eles não mudam. Né? Por exemplo, o nome da música vai ser a mesma, o nome do artista vai ser a mesma, a duração vai ser a mesma. O que muda é exatamente esse contador de usuários que escutam aquela música. Ele tem exatamente esses contadores lá, né? Então, você percebe que no Music Service, eu vou ter a memória de várias músicas, uma lista de músicas e vou ter um report, no caso, um relatório dessas músicas. Aqui seria a aplicação antes do padrão. Perceba que eu tratei música como falou por completo, nesse caso, nome, artista, duração e também um contador de usuários, nesse caso, que escutou aquela música. E o que vai acontecer? Toda vez se você escutar, esse play count vai modificar. Então, você pode fazer isso de uma forma mais inteligente. Você pode fazer exatamente da seguinte forma: eu posso trabalhar com o que são realmente, o que não é mutável, por exemplo, a gente vai criar um flyweight desses valores intrínsecos, que não são mutáveis, nesse caso, nomes, artistas, duração. A gente cria um music flyweight, e a gente cria no music, deixa somente. Traz esse musical flyweight e o play count, porque esse caso, esse play count vai ser um contador que vai ser feito automaticamente. E eu vou criar um flyweight factory, ou seja, eu estou criando também através do factory, um repositório de músicas, vou instanciar através do flyweight factory, criar uma get instância desse flyweight factory e vai retornar justamente uma música, e toda vez que for executar essa música, ele vai contabilizar justamente esse play count. Ele não cria um novo objeto, ele simplesmente contabiliza, na verdade, a quantas vezes ele foi executado. Vocês vão ver na prática isso bem mais fácil, bem mais simples, certo? Quando eu vou exatamente mostrar o resultado da execução do programa. Eu vou lá para o Visual Code. Então, eu vou compartilhar aqui uma janela. Então, olha só, eu vou só fechar isso aqui para apresentar para vocês exatamente o Flyweight Factory. Bom, então, olha só. Eu estou usando o Music Player. Eu vou mostrar aqui antes do padrão. A classe tem música e também o serviço. É bem simples esse programa também. Talvez a complexidade esteja no outro. Olha só, eu tenho exatamente aqui. Uma música tem o quê? Eu tenho exatamente nome, artista, duração em segundos e o contador de vezes que tem executando essa música. Através do construtor music, eu seto essas informações, exceto esse aqui, display country, o contador nesse caso. Não, então, está chaceando as informações quando eu crio uma nova música, né, com base no nome, artista e duração, e em seguida tem o play count, que vai ser o contador.
Eu tenho dois métodos, eu tenho um método aqui, listen, toda vez que eu for escutar essa música, esse contador ele é contabilizado. Então, acontece dessa forma. Eu tenho também os métodos gets e sets para cada um, e também tem o método string, que ele vai retornar justamente o nome da música, o artista, a duração e o contador de play, nesse caso. Bom, então, é isso que está acontecendo aqui. No Music Service, que é o serviço de música, ele tem exatamente o método listen music, get music by string, report. Então, são esses três métodos que tem, e também tem um construtor. Então, eu tenho um construtor aqui que é chamado Music Service. Esse aqui seria antes da aplicação do padrão, certo? Para vocês terem noção do que está acontecendo aqui e o que vai gerar também da sobrecarga de objetos que estão sendo criados. Então, eu tenho aqui um mapa, né, nesse caso de string, com base nesse string music. Então, é como se fosse gerar um serviço de lista de músicas que podemos trabalhar com dentro dos serviços, né? Então, ele diz o seguinte: se esse user playlist for null, por exemplo, ele vai justamente adicionar a essa memória, quer dizer, exatamente isso, adicionar essa memória o usuário e também contabilizar, né, o user playlist, que é justamente cadê? Aqui, no caso, que a gente criou na memória, né? Ele vai adicionar esse usuário na playlist de usuários. Exatamente isso. Aí, o que vai acontecer em sequência é que ele vai justamente gerar uma música e, por fim, esse usuário vai escutar essa música. Então, ele vai, obviamente, apresentar aqui. O usuário tal está escutando a música tal. Então, olha só. Esse S aqui seria o usuário, e o listing aqui, esse outro aqui, refere justamente ao nome da música, né, que está escutando. E depois, em seguida, a gente está adicionando o listing, que é justamente o contador aqui, né? Olha só, ele está contabilizando aqui. Em sequência, temos o get music by string, que ele vai justamente retornar aqui, basicamente, reconhecer a música onde tem ponto e vírgula. Isso aqui é como se fosse lá no cliente, onde ele tem exatamente esse ponto e vírgula, ele reconhece como se fosse isso aqui. O nome da música, aqui seria exatamente o nome da banda e a quantidade de segundos que nós temos. Então, perceba que é uma forma de apresentar essa música. Então, nesse caso, ele vai através da split, que seria exatamente o nome da música, o nome do usuário, do cantor, o nome da música, e aqui, no caso, ele retorna basicamente a quantidade de duração, né? Então, ele tem aqui, ele gerou isso aqui, não sei porquê, mas lá na apresentação não estava assim, não. Bom, e aqui tem um relatório, que ele vai gerar justamente esse relatório. Então, o principal objetivo aqui seria mostrar, basicamente, quem o usuário está escutando, e, em sequência, mostrando a quantidade de vezes que ele escutou. Veja só no cliente como é que fica. No cliente, eu tenho exatamente aqui um play de music, então eu estou gerando justamente como se fosse... Cada linha dessa é como se fosse realmente lá na aplicação, no banco de dados, né? Por exemplo, o que está acontecendo? O usuário A está escutando essa música da banda Metallica, e essa música tem 300 segundos. Também o usuário A escutou a mesma música 2 vezes. Na verdade, escutou 3 vezes, né? A mesma música. O mesmo usuário. Depois, esse usuário A, ele escolheu novamente uma outra música, só que foi do Auslave, com duração de 200 segundos. E o usuário B escutou todas as músicas com o usuário A, só que ele escutou só uma única vez. Então, se eu for executar aqui, quantos objetos vai ser criados aqui? Olha só. Perceba aqui, ele vai listar aqui para vocês todo o serviço que foi feito, né, de cada usuário escutando as músicas, e perceba que ele vai mostrar um relatório, né? Perceba que isso acontece em que linha? Através aqui do play.report. Ou seja, eu criei apenas um único objeto, porém, o que está realmente de músicas utilizadas? Olha só, no total de músicas, foram 4 músicas tocadas. Porém,
Se você observar, quantas músicas eu me referi? Eu só me referi justamente a essa música aqui, do Audioslave, e outra do Metallica. Perceba que, nesse exemplo, só eu escutei 2 músicas, mas o total de músicas executadas em memória foram quatro, porque ele pegou exatamente a multiplicação de usuários com a quantidade de músicas. Então, imagine só essa complexidade para um sistema, que eu tenho que exatamente multiplicar o número de usuários pela quantidade de músicas que nós temos. Isso aí vai me dar uma análise muito forte, né? Por exemplo, vai dar um número muito alto. E para evitar justamente esse total de músicas em memória, a gente usa o método FileWeight. A gente vai mostrar exatamente como é. Bom, então o que acontece aqui na prática, olha só, ele vai mostrar todos os usuários escutando as músicas, e em seguida vai mostrar um relatório de cada um. Perceba que ele vai mostrar exatamente o relatório aí do usuário A. Ele escutou Metallica 3 vezes e Audioslave 1 vez, um total de cerca de 1.100 segundos. Já o usuário B escutou Metallica 1 vez e Audioslave 1 vez, e me deu exatamente aqui 500 segundos, né, de músicas escutadas nesse Spotify, por exemplo. Bom, e aí você percebe que tem um total de músicas em memória cerca de 4. Se eu aumentasse, por exemplo, aqui uma música diferente, isso aqui também aumentaria, né? Por exemplo, olha só. Se eu fosse colocar aqui uma música diferente, se eu só mudasse aqui música, nem sei como são as músicas deles, isso aqui foi um exemplo que eu já peguei. Memory, por exemplo, se tiver uma música assim, não sei. Bom, então se eu listar aqui para vocês, ele vai me dar exatamente uma combinação de 5 músicas em memória, porque realmente é como se fosse pegar exatamente a multiplicação. Ele pega as 2 músicas executadas pelo usuário A e 3 músicas executadas pelo usuário B. Mas, afinal, a gente só executou 3 músicas, não 5 músicas. Então, essa aqui seria a principal mudança que acontece nesse tipo de situação. Isso você consegue observar no total de músicas em memória aqui, que é uma variável que a gente criou, que é Music Memory. Então, da forma que foi criado, basicamente a gente tem exatamente um problema, justamente dessa quantidade de músicas. Então, o método FlyWeight, ele dá justamente essa possibilidade de trabalhar com um serviço de uma forma melhor. Então, vou mostrar aqui o After. Perceba que vai mudar muita coisa aqui, certo? Olha só. Eu tenho exatamente, antes de criar um Music, eu crio um Music FlyWeight. Perceba que o que seria valores intrínsecos lá? Por exemplo, o que é que não muda? Não é mudado, por exemplo, nome, artista, duração em segundos. Então, tudo que não é mutável, que não muda em tempo de execução, você cria um FlyWeight. Então, nesse caso aqui, essa classe foi chamada de Music FlyWeight, que recebe exatamente os atributos nome, artista e duração em segundos. Criou o construtor, simplesmente. Criou também os métodos gets e sets e o método toString. Até aí tudo bem. Depois tem que você cria o Music FlyWeight, aí você cria no modelo Music. Primeiro a gente cria o FlyWeight para depois criar o modelo, certo? Nesse caso. Então, os valores que são intrínsecos lá, que não são mutáveis, criado através do FlyWeight, ele vai ser chamado aqui. Então, estou me referindo justamente no Music, o Music FlyWeight, que é do tipo Music FlyWeight, e também um contador, que é um inteiro. Perceba que no construtor, eu não recebo esse contador. Esse contador ele vai vir justamente aqui, mas ele faz parte do construtor. Eu estou adicionando ele, adicionado através do método listen. E eu consigo acessar isso porque os atributos estão de forma privada, então eu não consigo mudar essa variável, mesmo que eu queira, o cliente queira. Bom, então eu só consigo acessar através do método do music, e quando eu chamar o listen, eu contabilizo aqui. Bom, e aí ele vai dar exatamente esse play counter. Também nós temos, ele permanece igual nos outros, que nesse caso tem o get music, FlyWeight, o set music FlyWeight, que seria os métodos gets e sets, e também os métodos gets e sets para o play counter, além disso do método string. Bom, uma vez que a gente define exatamente esse modelo, esse music FlyWeight com base no music FlyWeight, a gente vai criar um FlyWeight Factory, que também faz parte da aplicação. A gente tira lá da aplicação nativa do Music Service e traz para cá no FlyWeight Factory, que ele recebe uma instância do próprio objeto, né? Que aí é justamente o objetivo do Factory. A instância assim, que foi criada, ele recebe justamente um New FlyWeight Factory. Isso vai me dar exatamente o quê?
ele vai me dar exatamente a instância do próprio objeto, referindo justamente a ela, evitando que eu crie uma nova música lá na instância, né? Por exemplo, se eu me referir justamente à mesma música, se ela for executada pelo mesmo, por usuários ou usuários diferentes, é a única música que está sendo criada. Então, eu evito justamente aquela sobrecarga de criação de objetos, né? Nesse caso, não é criação de objetos, mas sim de recursos em memória, né? Então, o fato de você ter criado essa instância já garante isso. Então, você percebe até mesmo no getInstance, que é o factory, nesse caso aqui, ele retorna a própria instância do objeto, que aí é exatamente o que a gente quer. Bom, e você percebe que ele vai ter exatamente os métodos chamado getMusic e o getMusicByString, que é basicamente aqueles que tem lá no Music Service, né, por exemplo. Então, você percebe que esse método aqui é parecido com esse, né, olha só. Ele tem exatamente as mesmas funcionalidades, algumas das funcionalidades, né, por exemplo, o getMusic e o getMusicByString. E eu adicionei aqui o getSize, que ele retorna justamente as músicas no FileWeight Factory, no repositório. Não sei se tem exatamente aqui, acho que tem o Music FileWeight Factory, que ele retorna exatamente somente as informações, né, como a gente solicitou, e no serviço que tem o Music Service, esse aqui, olha só. Eu tenho aqui somente o Listed, Music e o Report, que é exatamente aqueles métodos que eu mostrei para vocês. O que é que muda na aplicação do cliente? Basicamente, o que vai mudar é que não muda, basicamente, a gente tem exatamente todos os ativos, nesse caso, as aplicações, mas ele vai gerar uma resposta diferente com esse padrão. Perceba que, ao executarmos aqui, ele vai gerar justamente um total de músicas no FileWeight Memory, duas músicas. E foi exatamente as duas músicas que foram executadas. Eu não mudei exatamente aqui nada no cliente. O que eu mudei foi justamente na aplicação, né, nesse caso, fora dela. Perceba que os usuários escutaram as mesmas músicas e também da mesma quantidade. E ele gerou exatamente aqui uma música em memória menor quando comparada ao outro método, né, utilizado. Então, você percebe que a principal vantagem de usar FlyWeight aqui é permitir que eu tenha exatamente esse tipo de controle, evitando que ele gere exatamente em memória, exatamente mais de uma música sendo rodada, por exemplo, mas se referindo justamente à mesma música, e apenas dando exatamente, contabilizando aquele contador, né, daquelas músicas do Play, né? Então, as aplicações como a Netflix, esqueci agora, o serviço de streamings, por exemplo, também usa, né, esse conceito de contador com base em um FlyWeight. Bom, vamos agora para uma sessão de atenção às dúvidas. Para o vídeo não ficar tão longo, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Até a próxima.